everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos, galera do terceiro ano. Estamos com mais uma aula de Spanglês e hoje, como prometido, trazendo para vocês a continuação da primeira aula lá da aula 5 sobre cognatos. Vamos agora explorar a outra parte, a parte mais obscura deste tema, que são os false friends. Então, a gente, além de ter que lidar com amigos falsos na nossa vida, falso dramática, a gente também tem que lidar com o quê? Com esses falsos amigos dentro da nosso estudo de uma outra língua. Isso não existe só no inglês, isso existe só no espanhol, existe em todas as línguas. E os false friends são palavras que parecem, mas não são. Então, eles são muito parecidos na grafia, mas o significado deles completamente diferentes e até mesmo opostos. Vamos relembrar, porque vocês já estudaram comigo os false friends, acredito que lá no primeiro ano. E como eu disse, essas duas aulas são importantes, de cognatos e false friends, que também são chamados de falsos cognatos. Por quê? Porque você consegue aí pegar um pouco mais dos vocabulários, você consegue entrar em contato com essas palavras e aí sim você vai internalizando ela em vocês e quando você encontra no texto, opa, pera lá, eu vi essa palavra lá na aula da professora, da teacher Patrícia, e eu sei que ela é um falso cognato, não vou cair nessa pegadinha, porque olha, tem bastante nas provas do Enem, viu? Let's go! Aula 7 comigo, veja bem, false friends, os amigos falsos. Olha aí, false friend ou falso cognato é uma palavra em inglês, com grafia do significado parecida. Oh, já começou. Com a em português. No caso, estamos fazendo essa ponte inglês com português, poderia ser também espanhol. Entretanto, diferente dos cognatos, o significado da palavra em inglês, com grafia semelhante àquela em português, é diferente. E muitas das vezes você, lá naquele negocinho chamado Google Tradutor, eu ia falar translator e saiu um tradutor, português com inglês, uma mistura louca. Muitas das vezes você acha que está traduzindo corretamente, mas você está caindo numa cilada. Porque nem sempre aquela palavra é usada naquele contexto lá em inglês. Então, lá em inglês, ela vai ser, na verdade, um false friend, porque olha só, a gente não usa essa palavra com esse significado em inglês, tá? Apesar do Google Tradutor mostrar para você que significa aquilo. Então, cuidado, de verdade, porque essas palavras, elas são falsas. Então, o termo falso cognato não é o mais adequado. Por quê? Eu comentei isso na aula dos cognatos para vocês. Porque, olha só, cognatos se referem à origem das palavras, né? A origem lá, a gente até falou, eu falei para vocês lá sobre a base da palavra, como é parecida lá do português com o inglês, ou do inglês com o português, a base, a raiz dela. E aí, assim, quando a gente for pensar em falsos cognatos, a gente não está falando na origem, a gente está falando dos significados em duas línguas diferentes. Porque a palavra, ela é bem parecida mesmo, assim, sabe? Porém, o significado aqui é completamente distinto. Duas palavras podem ter a mesma origem, a mesma, mas por diversos acontecimentos que eu acabei de comentar aqui, ao longo do tempo, essas palavras elas acabaram adquirindo significados distintos. Então, até que pode ser que em algum momento lá do passado, essa palavra que hoje é um falso cognato, um false friend, ele, apesar desse termo não ser mais o adequado, é um termo que não é muito tão adequado, mas eu vivo falando porque já internalizou. Mas o interessante seria mesmo false friend. Então, ele pode ter tido realmente aquele significado lá no passado, mas com o tempo, esse significado já mais não é tão usado. Então, pra gente, a gente tem que entender que a gente não está vivenciando o inglês, a gente não está no país que fala inglês, somente português. Então, pra gente é um pouco mais difícil essa internalização, tá? Então, ó, presta bastante atenção aqui. False friends puros são palavras que apresentam significados completamente diferentes para cada idioma, apesar de parecerem graficamente entre si. Então, olha só, nós chamamos de puros
Aquelas palavras que apresentam significados completamente diferentes, assim, uma coisa nada a ver com a outra para cada idioma, apesar de se parecerem graficamente entre si. Agora, os false friends eventuais apresentam diversos significados, sendo que um deles pode ser semelhante entre idiomas diferentes. Tais palavras também podem ser conhecidas como polissêmicas. Então, existem ainda esses eventuais, certo? Os puros e os eventuais. Então, olha só, gente. Aqui nós vamos ter uma lista de palavras. Essa lista vai funcionar da seguinte forma. Ó, você tem a lista aqui em azul e a lista em rosa, blue and pink. Aqui nós vamos ter uma palavra em inglês, outra em português, ou outras em português, outra em português e outra em inglês. O que vai significar? Então, ó, vamos aqui de fato falar a primeira palavra para vocês entenderem como é que vai ser essa nossa jogada daqui dessa aula. Actually é um falso cognato, que as pessoas confundem muito com atualmente. Olhou actually, de alguma forma as pessoas pensam que é atualmente. Mas na verdade, actually é de fato na verdade. E atualmente, nowadays. Entendeu como é que vai funcionar? Então eu vou trazer o falso cognato, o que as pessoas acham que ele significa, na verdade a real tradução dele e a tradução do que as pessoas acham que ele significa. Então vai ser assim. Vamos para a segunda. Prejudice. Prejudice é uma palavra que me pegou por muito tempo. Prejudice eu sempre achava que era prejudicial. Gente, é muito parecido, mas não é. Prejudice é preconceito. Preconceito. Já prejudicial vai ser harmful. Lembrando que eu dou umas opções aqui de palavras, mas não são as únicas. Existem aí diversas palavras que você pode usar para se referir a coisas, a palavra prejudicial, a palavra atualmente, assim por diante. Tá? Porque não vai caber tudo aqui, né? Então eu trago ali a que eu gosto mais, a que eu acho mais interessante. Tudo bem? Vamos para a próxima. Temper. Temper. A pessoa pensa muito que é tempero, mas não é tempero. Temper é temperamento. E a palavra tempero em inglês é seasoning ou flavoring ou spice. Você pode escolher uma dessas três. Expert. Expert. Parece muito esperto, mas não é esperto, é especialista. Uma pessoa expert é especialista em algo. Já esperto vai ser clever ou smart, tá? Também é inteligente. Uma pessoa esperta é uma pessoa inteligente. Clever ou smart. Idiom, que inclusive vai ser um tema de uma aula nossa, um tópico de uma aula nossa, é expressão idiomática, tá? E as pessoas confundem muito com idioma, mas não é idioma. Idioma em inglês é language. Language. Muito bem? E detalhe grande, expressão idiomática, esse está aqui de gaiato. Vamos para a próxima. Brave, muita gente acha que significa bravo. Mas brave não é bravo, apesar de ser muito parecido. Então, cuidado aí com esse falso cognato. Brave é corajoso ou corajosa, uma pessoa valente, que tem a coragem lá dentro dessa pessoa. É brave, é uma pessoa brave. Já bravo em inglês, angry. É um adjetivo também, angry, certo? Então, não confunda. Já temos aí várias palavras, ainda vamos para as próximas listas, porque aqui essa aula vai ser de lista. E por ser de lista, eu gosto de ficar aqui, tá? Bem aqui, podendo passar o dedo na televisão para vocês verem a palavra. Porque o foco não sou eu, o foco são as palavras, tá? Então, foquem nas palavras. Então, olha só. Pretend. Pretend não significa pretender, que é outra palavra do falso cognato que cai muito no Enem e que a galera se confunde muito. Pretend é, na verdade, fingir. Fingir. E pretender é, na verdade, to intend. Quando eu tenho esse to na frente de uma palavra em inglês,
neste caso aqui, é porque é um verbo no infinitivo, tá? Por isso tem esse to intend, entender, no caso, pretender, desculpa, olha eu fazendo besteira, pretender com ER no final significa que ele não está conjugado. Engraçado que a palavra intend, ela parece muito entender, mas na verdade é pretender, como eu acabei de falar. E as pessoas acham que intend vai significar entender, mas entender em inglês é to understand. To understand, que é o verbo entender, tá? Então, dentro do falso cognato, ainda tem mais outro falso cognato, que tem mais um false friend. Então, um puxa o outro. Fabric. Fabric parece muito fábrica, todo mundo concorda. Mas fabric é tecido. O bom é que pelo menos ele tá ali. Existe fábrica de tecido, né? Então tá meio que mexendo ali numa seara parecida. Já fábrica em inglês, você vai ter a palavra factory, que inclusive tá aqui tecido, mas é factory. Factory, muito bem? Então vamos lá, a palavra cargo, que você vai com certeza pensar em cargo, na hora. Uma coisa puxa a outra porque elas são, aliás, semelhantes. As duas palavras, elas são iguais. Mas cargo, ela vai ser carga. Carga que você carrega no carro, numa picape, por exemplo. Uma carga, né? Algo pesado. Já cargo. Aqui no português vai ser post ou position, né? O cargo que você ocupa numa empresa, num trabalho, em alguma situação, certo? Então, presta atenção para você não confundir, porque as palavras elas são escritas iguais, mas o significado completamente diferente, contextos completamente opostos. Deception. Você vai pensar em deception na hora como decepção. Decepção, a primeira coisa que aparece na sua cabeça, tenho certeza, mas deception não é decepção. É engano, é ilusão, tá? Já a decepção é disappointment. Disappointment. Você está desapontada, decepcionada com algo ou alguém. Tá vendo como é completamente... De alguma forma, por você estar desapontada, você teve uma ilusão, um engano, você foi enganada, aí para você ficar desapontada. Mas entenda, deception não é decepção, e sim engano ou ilusão, tá? Aí essa aqui também costuma trazer muita confusão, tá? Que é a palavra ferimento em inglês. Que você olha a palavra aí, você consegue me dizer com certeza que ela parece com injúria. Só que a palavra não é injúria. A palavra injury não vai ser injúria, vai ser ferimento, machucado, algo que causou em você através de algum tipo de pancada, de situação, tá? Um ferimento. Já injúria vai ser insult, ou seja, lembra, né, insulto, né, você ser injuriado, alguém falando algo muito ruim de você, então insult, tudo bem? Então não confunda um com o outro, que é facilmente confundido. Eu trouxe aqui palavras que elas pegam mesmo, tem umas que nem tanto, mas tem outras que realmente é difícil, então presta bastante atenção, ó, nós temos a inscription, que parece muito inscrição, inscription. Se você vir isso na sua prova, você vai na hora pensar em inscrição, mas inscription não é inscrição. Coloca aí na sua cabeça, aluno, que inscription, gravação em relevo. Olha como é muito específico essa informação. Gravação em relevo. Já inscrição é registration ou application. Inscrição de algo, você se inscrever em algum torneio, em alguma atividade, ou então até numa vaga de emprego, você faz o registration ou application. Argument. Argument parece muito argumento, é muito mesmo. É outro também que pega bastante, mas argument é uma discussão.
E essa discussão não é briga, não é aquela coisa envolvendo violência, tá? Essa discussão é uma discussão, uma conversa mais sobre algo, né? Você discutir um assunto, então não é exatamente uma briga. Já argumento, né, é reasoning ou point. Eu trouxe essas duas palavras para você. Você pode usar uma dessas duas. E claro, tem várias outras para falar de argumento também. Então, reasoning ou point, né, o ponto, né, o teu argumento que você traz para acrescentar mais alguma situação. Lecture parece muito com leitura. Essa aqui, apesar de não parecer tanto assim na escrita, você tem aqui uma grafia bem diferente uma da outra. Você tem aí uma diferença grande. Só que essa aqui também é uma outra palavra que me pegou bastante. Lecture. Lecture, na verdade, é palestra ou aula. Muito usado como palestra, tá? Uma aula que tem uma palestra. Já leitura, reading. Isso me pegou lá atrás, lá no passado, quando eu estava começando, né? Quando eu estava aprendendo. Obviamente que hoje nem tanto. Mas tem uma palavra que até hoje, até a pessoa com um inglês extremamente avançado, claro que uma pessoa que não seja nativo, né? Não tenha língua, aliás, perdão, nativo lá, né? Não tenha língua inglesa como a primeira língua, ainda assim, tem uma palavra que eu vou trazer aqui para vocês que ela ainda pega bastante. Temos a palavra policy. Policy, que parece muito polícia, só que polícia é police, que também parece muito com polícia, né? Mas a palavra policy é política ou diretrizes de uma empresa, certo? A palavra policy. Então, não confunda uma com a outra. E é justamente essa aqui que eu tô falando com vocês, olha, essa palavrinha aqui. Eu vou até, nesse momento, dar o ar da graça aqui para vocês. Vocês devem estar sentindo a minha falta, né? Olha para mim aqui. Essa palavra aqui, põe aqui para trás, aqui atrás para mim. Essa palavra. Olha essa palavrinha aqui. Exatamente essa aqui. Vocês estão vendo? Push. Até a pessoa com inglês mais perfeito, ela ainda tem dificuldade com essa palavrinha aqui. Você tá na rua, você vê uma porta gigante de vidro, tá lá escrito push. O que tu vai fazer na hora? Tu vai querer puxar. Tu vai dar de cara com a porta, porque push não é puxar. Em si, empurrar. Aí você me fala, ué, mas por que tá escrito puxar aqui? Porque isso aqui é uma pegadinha, né? Uma pegadinha. Volta lá comigo lá pro... Isso. Push não é puxar, certo? Push vai significar o quê? Empurrar. Empurrar. Exatamente. Eita, mas esse meu empurrar, tô empurrando feio mesmo, olha. Pelo amor de Dadá, ou empurrar feio. Agora sim, push, não se esqueça nunca, empurrar. Empurrar. E agora sim, puxar em inglês vai ser to pull. E esse to tá aqui na frente, mais uma vez lembrando para vocês por quê. Por que que tá aqui na frente? Porque é um verbo no infinitivo. Então eu coloco esse to para deixar ele no infinitivo. Aí sim, to pull vai significar puxar. Tá bom? Então, cuidado. Até na hora de colocar aqui, eu fiz essa brincadeira aqui, mas é empurrar. Push, empurrar. Não é puxar, é difícil, porque tá muito arraigado na nossa mente. Gente, tá muito arraigado na nossa mente, a gente achar. Volta aqui pra mim de novo e coloca aqui eu atrás. Tá muito arraigado na nossa mente. Essa questão enraizado, que a gente acha que push é puxar. Mas cuidado, tudo bem? Temos a próxima aí, a próxima palavra, realize. Consegue ver? Realize. Por isso que eu gosto de ficar lá na frente porque é muito difícil aqui. Realize não é realizar. Você pensa que é realizar. Tá vendo aqui no rosa? Você consegue ver aqui. Realizar. Não é realizar. Realize vai significar perceber, dar-se conta ou notar. Tá? Já realizar alguma situação, né? Algum sonho, alguma coisa, é to accomplish or to carry out.
você tem outras opções também de verbos para usar com a palavra realizar. Mas to accomplish, to carry out é uma das opções, certo? Vai lá para a tela de novo. Olha só, temos a próxima aqui. A próxima é a palavra que a gente vai ter a tradução de retomar ou reiniciar. Retomar ou reiniciar, que é a palavra resume. Resume. Ela não é resumir. Ah, eu olhei para essa palavra, na hora eu vou pensar que é resumir. Vai porque é natural. Mas ela é um falso cognato, ela é um false friend. Ela é retomar ou reiniciar. Retomar um jogo, reiniciar um jogo. Eu tenho essa questão do jogo aqui, sabe? Mas também tem outros contextos. Já resumir é to summarize. Olha o to aqui de novo, aquela questão. To summarize, uma das palavras que você pode usar para a palavra resumir. Você também tem o to sum, o sum up, to sum up, to sum up, que aí seria uma outra forma de você também falar resumir. Muito bem? A palavra terrific, terrific. Com certeza você, ao ver a palavra terrific, você pensa na hora que significa terrível. Terrific é terrível. Não, terrível tá essa tradução sua, porque terrific não é terrível, e sim ótimo, ótima, espetacular, é algo positivo. É diferente do que a gente acha que parece. Já terrível em inglês é terrible, terrible, terrible. Aí sim, tá? Então não confunda, por favor. Temos a próxima aqui, que é a palavra exquisite. Exquisite, que na hora tu pensa que é esquisito, mas não é esquisito. Exquisite é refinado, é requintado. Olha o contrário, olha aí o oposto do que a gente acha que é. Exquisite não é esquisito, e sim refinado, requintado. Já é esquisito? Odd. Uma das palavras que a gente pode usar para esquisito, porque tem várias outras palavras, tá? Mas eu trouxe apenas aqui a palavra odd, com 2 Ds. Beleza? Então, a palavra assume parece muito o quê? Assumir. Mas não é assumir. Assume é presumir. Presumir algo, achar algo baseado em situações. Já assumir, to take over. Trouxe até aqui um phrasal verb, que também vai ser matéria para a gente estudar nessa spanglês. To take over é o verbo, aqui um phrasal verb, na verdade, que a gente vai usar para falar sobre a palavra assumir, sobre o verbo assumir. Certo? Próxima, nós temos a palavra reclaim. Reclaim. A palavra reclaim parece muito reclamar, mas não é reclamar, só parece. Olha um falso cognato aí, um false friend bonitão para vocês. Parece muito, mas reclaim é recuperar, retomar, readquirir. Readquirir. Tá errado aqui na minha escrita. Eu sei, gente, esse negócio tá feio. Eu peço desculpa, porque não sei o que aconteceu. Readquirir. Tá faltando um I e um R. Certo? Então, olha só. Já reclamar, to complain. To complain. Eu tô fazendo isso bastante hoje, né? Eu tô complaining a lot. I'm still complaining about those things. Eu ainda tô reclamando dessas coisas. Mas lembre aí, tá? Reclaim não é reclamar e sim recuperar, retomar. E já reclamar, to complain, que é um verbo. Large. Se olha a palavra large, você acha que é largo, mas não é largo. Large é grande, espaçoso. Nesse sentido, tá? Largo a gente usa mais com a palavra wide. Wide. Algo largo, que também tem, você pensa que é algo espaçoso, né? Mas tem uma certa nuance aí entre as duas palavras. Large, grande, espaçoso. Largo, wide. Wide. Temos a próxima palavra, shoot. Shoot, que parece muito chutar. Eu tô rindo porque parece muito chutar, principalmente na pronúncia. Shoot, chutar. Na escrita nem tanto, a grafia não é tão parecida. Mas shoot é atirar. Atirar, isso que você está pensando mesmo, né? Atirar não é um verbo muito legal de se dizer, né? Mas tem esse sentido também de atirar. Fotografar
ou filmar. Olha só as nuances dessa palavra. Atirar com uma arma de fogo, fotografar com uma máquina, filmar com o celular com uma máquina. Então, ela tem aí diversas traduções, diversas nuances. Já chutar, to kick. To kick. Ou seja, a palavra chutar é essa aqui. Esse to você sabe o que significa, né? Que eu já falei para vocês. Convict. Convict. Parece muito convicto. Você está convicto com uma ideia, mas convict, na verdade, é condenado. É uma palavra horrível de se ouvir. Não queira ouvir convict, porque você está sendo condenado a algo. Já convicto em inglês vai ser convinced ou sure. Ou seja, você tem certeza de algo, você está convicto, você está certo de alguma situação. Tá? Convinced ou sure. Muito bem. E olha só essa próxima aí. Essa próxima é a nossa palavra legista. A palavra legista em inglês eu chamo de, olha só, corner. Corner, que parece muito, parece demais a palavra coronel. Mas não é coronel. Então, corner é legista. Já coronel é colonel. Colonel. Sim, essa palavra se escreve assim, colonel, mas eu vou ler diferente. Eu vou ler colonel. Colonel, tá? Então, é mais assim uma questão de você perceber aí que aqui nesse caso é uma grafia muito parecida, mas a pronúncia é diferente e coronel, né, lembra muito essa palavra também, apesar da pronúncia. E já essa palavra aqui é legista e não coronel. A palavra, eu falo assim, gente, porque essa aqui também está muito parecida com essa, né? São muito parecidas, mas essa aqui é bem diferente desta, que é onde começa toda a confusão. A palavra genial parece muito genial, com certeza, até porque ela tem a mesma grafia, mas a palavra genial é cordial, amável, sorridente. É até assustador para vocês, eu acho que vocês devem ter achado que a palavra genial era genial. Se você for no Google Tradutor, você vai encontrar a palavra genial lá. Mas ela tem esses significados aqui onde ela é mais utilizada. Já a palavra genial, você tem ingenious e você tem brilliant. Aí tem essa ideia de uma pessoa inteligente, né? Fora do comum, brilhante, genial, algo além do comum, né? E assim vai, a palavra corajoso agora. A palavra corajoso, ela é valorous. Valorous. E você sempre, ao olhar essa palavra, você vai achar que ela significa valorizado. Valorizado. Mas a palavra valorous, ela é corajoso. Uma pessoa corajosa, né? E é diferente, né? Porque a gente olha, se você não sabe mesmo, se você nunca viu esse significado, você vai achar que ela significa corajoso. Em algum momento, talvez tenha realmente tinha tido esse significado, mas ele é mais utilizado como corajoso. Já a palavra valorizado é valued. Valued. Aí sim você tem ela como valued, a palavra valorizado, e não valorous. Aí vai ser corajoso. Patron, que parece muito patrão, mas patrão é boss. A palavra muito conhecida, boss. Patron, na verdade, é cliente habitual, clientela, nessa seara de cliente. Ou seja, você tem aí até uma ligação entre as duas palavras. Você tem ali o patrão e o cliente. O patrão de uma loja e o cliente que frequenta essa loja. Então, assim, são termos até que se encontram de alguma forma. Mas patron é cliente e patrão vai ser boss. Uma das palavras para patrão, boss. Anticipate. Anticipate parece muito antecipar. Olha aqui.
Quem disser para mim que nunca pensou que anticipate, ao olhar vai ser antecipar, tá mentindo. Que a gente pensa mesmo. Só que anticipate é prever. Ficar na expectativa, né? A famosa ansiedade, né? Expectativa. Uma expectativa boa, né? Mas prever algo, você antecipar algo, anticipate, nesse sentido aí, já antecipar é to move forward. To move forward, antecipar algo, antecipar alguma situação, to move forward. Uma das palavras que você pode usar para isso. Ultimately. Ultimately é uma também muito conhecida, esse falso cognato. Ultimately parece muito ultimamente, mas não é ultimamente. Ultimately, que é um advérbio, vai ser finalmente. Finalmente. Olha só que diferente. Já ultimamente vai ser lately, que é outro advérbio também. Então, ultimately, finalmente, finalmente, e ultimamente vai ser lately. Então, não confunda essas duas palavras, que elas são muito fáceis de se confundir. Ambas são advérbios. Advérbio de tempo, né? E aí, como é que faz? Então, não se esqueça. Sensible vai ser sensato. Sensible vai ser sensato, mas em algum momento alguém achou que sensible parecia sensível. Uma pessoa sensível, né? Uma pessoa que tem ali uma certa sensibilidade. Você sabe, sensível, né? Eu preciso destrinchar o que é ser sensível. Sensible, na verdade, é sensato. Já sensível vai ser sensitive. Sensitive. Que parece muito sensitivo, mas não é também. Às vezes um falso cognato puxa outro falso cognato, que puxa outro falso cognato, que é o caso desses aqui. Então, sensible, sensato, uma pessoa sensata. Sensível já vai ser sensitive. Sensitive. Comprehensive. Comprehensive. Parece muito compreensivo, só que é abrangente, algo que abrange aí diversas situações. Um curso que abrange vários estudos em uma área. Então, é uma coisa comprehensive, abrangente. Já compreensivo, que parece muito com comprehensive, mas compreensivo vai ser understanding, que vem do verbo entender. Então, a pessoa que entende é uma pessoa compreensiva. Tudo bem? Ingenuity. Ingenuity parece ingenuidade, mas não é ingenuidade. Ingenuity, na verdade, é criatividade. Criatividade. Já ingenuidade vai ser naivre. Naivre, tá? Então, não confunda essas duas palavras. Muito bem? Opa, não quero fazer nada disso. Vou manter aqui. Opa, socorro, Jesus, eu mantive e saiu. Foi mal, galera, mas a gente voltou aqui. Vamos lá, ingenuity. Ingenuity é criatividade. Uma pessoa criativa, um aquariano, por exemplo. Eu sou aquariana, mas eu não tô tão criativa nos últimos anos não, tá? Já ingenuidade, uma pessoa que tem, né, bobinha, naivre. Physician. Se olha a palavra physician, você pensa que é físico, lembra físico, mas physician também é médico, aliás, é médico, porque nós temos outra palavra para médico também. Nós temos, né, a palavra doctor, que eu não gosto muito de usar doctor, mas também é médico. Physician também é médico. Já físico lá, que estuda física, é o physicist. Physicist. Então, não se esqueçam, physician é o médico que cuida da saúde. Physicist é o cara que estuda física. Disgusting. Disgusting. Parece muito desgostoso, mas na verdade é nojento, repugnante, algo assim que você quer distância. Então, disgusting, disgusting, nojento, repugnante, desgostoso, disgusted. Tá? Na verdade, eu ia usar até uma outra palavra aqui, ao invés dessa palavra disgusted, mas eu acabei não colocando ela. Não colocando. Vai ficar com essa aí, tá? Agora temos a palavra fate. A palavra fate parece muito fato, mas fate é destino, né? Que também podemos chamar de destiny. Destiny, fate, destino. Fato é fact. Fact. Não se esqueça. Fate, destino. Fato, fact. File não é fila. Fila é line ou row. Line, row.
File vai ser arquivo ou fichário de um escritório, vai ser o file do computador, certo? Tanto no papel quanto no computador você tem um file, o arquivo. Gravy, gravy parece muito grave, mas não é grave. Gravy é molho de carne, é coisa de comer, coisa gostosa. Já grave vai ser serious ou severe, tá? Então você tem aí essas duas palavras para você usar com a palavra grave. Não somente essas duas, existem várias outras. Eu prefiro usar a palavra serious para algo grave. Já grave, lembra que é molho de carne. Limp parece muito limpo, né? Praticamente igual, mas limp, na verdade, é uma pessoa manca, que está mancando, né? Um manco. Já limp vai ser clean, clean, clean. Contest. Contest parece muito contexto, só que contest é competição, concurso. Competição, concurso. Quando você participa de algum concurso, você está participando de um contest. A singer contest, né? Um concurso de cantores. Já contexto, você tem um X aqui para você lembrar, tá? Texto, text. Então, context vai ser contexto, né? Situação que mostra o que está acontecendo, né? Numa história, em qualquer seara nesse contexto, só para deixar claro. Então, existe uma diferença aí de grafia e também de significado. Muito bem? Então, gente, olha só, presta bem atenção. Essas foram as listas de palavras que eu passei para vocês agora. Nós tivemos aí algumas palavras interessantes, outras que eu tenho certeza que você já conhecia, porque você já teve essa aula comigo em algum momento lá do primeiro ano, mas é sempre bom relembrar até aquelas que você já viu. Ó, temos aqui o nosso mão na massa, aqui atrás de mim. O que vocês vão fazer no mão na massa? Presta bem atenção. Vamos lá para o mão na massa? Bem aqui atrás de mim. Cadê esse mão na massa aparecendo aqui atrás de mim? Não estou vendo ele. Agora sim. Vamos lá, mão na massa, hora do aviãozinho. O aviãozinho foi? Não viu o aviãozinho? Cadê esse aviãozinho? Ah, tá, o aviãozinho indo. Eu gosto de ver ele. Foi o avião e agora sim, vamos lá, temos um texto, A Day at Work. Nesse texto você tem aí vários falsos cognatos, vários false friends. E aí você vai responder questões sobre esse texto, sim, mais outro texto para vocês. E você vai achar na nuvem de palavras false friends, temos aí uma nuvem de palavras com vários false friends. E além disso, você também vai responder essa questão aqui de falsos cognatos eventuais. E é isso, acabou? Acabou? Sem as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado da aula, Eu nessa aula não pedi para vocês repetirem as palavras comigo, mas quem quisesse ter repetido também não tinha problema nenhum, não. E é isso, estudem os cognatos e os falsos cognatos, porque na prova do Enem isso cai, viu? E é bom você reconhecer eles. So, see you next class and bye bye.